Olá, aqui é o Eduardo e estou eu aqui hoje, domingo, dia 19/4, às 16h35, em casa de bobeira. Tá um solão lá fora, um dia maravilhoso e estamos aí de quarentena, evitar sair, minha esposa e meu filho dormindo. E eu pensei o seguinte: o que eu vou fazer? Tô aqui eu parado, aí dormir eu não quero. Vamos falar sobre isso, tempo. Isso começou a me incomodar hoje. Tempo. Como eu estou utilizando meu tempo? Quando eu falo para você tempo é igual a, o que vem na sua mente? Normalmente, quando eu pergunto para alguém, a pessoa sempre fala o seguinte: tempo é igual a dinheiro. Mas vamos fazer uma análise. Não estou aqui para julgar se você está certo ou se você está errado, se é a sua forma de ver o mundo. Mas tempo é igual a dinheiro. Vamos pegar os caras que mais têm dinheiro hoje. Vamos pegar, sei lá, o Zuka, lá, o dono do Facebook, o Buffer, que é um dos maiores investidores. Se esses caras, com o dinheiro que eles conseguissem trocar dinheiro por tempo, eles fariam isso. Eles não conseguem. Então, fazendo essa análise, barulho chato. Essa análise, então tempo é igual a vida. E se tempo é igual a vida, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? E aí, eu decidi, agora à tarde, utilizar o meu tempo da melhor forma possível. E aí, isso ficou óbvio para mim. Quanto mais eu ensino as pessoas, mais eu aprendo. E falar sobre isso é uma forma de eu continuar aprendendo. Então eu decidi fazer essa videoaula. A videoaula, primeira videoaula, estou fazendo um conteúdo mais extenso assim. Tudo tem um começo, tudo começa do começo. Então eu comecei a fazer essas videoaulas. Eu quero fazer uma videoaula por semana e vou postar essas videoaulas. E hoje eu quero falar sobre passado e presente. Por que às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz? Claro, a gente tem que saber exatamente. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. A gente tem que saber exatamente o que a gente quer da vida, só que tudo começa na nossa mente. Só que não adianta a gente querer trabalhar futuro, a gente tem que entender o passado, presente e futuro. E é o objetivo dessa aula. Passado e presente. Olha, engasgou agora. Passado e presente. Por quê? Porque se a gente entende exatamente o que aconteceu lá no passado, então vamos analisar o seguinte. As pessoas me perguntam assim: Eduardo, como é que eu faço para, por exemplo, parar de procrastinar? Saiba exatamente o que você quer. Só que existe o modelo da mente. Vou pegar aqui o modelo da mente, esse modelo aqui. Deixa eu só falha aqui. Tá, vamos tirar isso aqui e vamos para cá. Eu separei aqui, ó, o modelo da mente. Esse modelo da mente é de Gerald Kahn. Ele separa a mente em três é, um, três campos. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, o inconsciente eu nem acesso, né? Então, são lá o sistema imunológico, digestivo. O que interessa pra gente é esse aqui, ó, o subconsciente. Dentro do subconsciente, existem os hábitos, as emoções, esqueci o nome do outro lá, que é o proteção, autopreservação, e que mais? Memórias de longo prazo. Tá? Não vou nem botar o outro lá também, que é a ociosidade aqui, que é a memória preguiçosa, que pode se chamar assim também, mas eu acredito que não. Que a mente, normalmente a mente ela tem a tendência de querer gastar menos energia possível. Então, não é que seja preguiçosa, ela está guardando energia. Por isso, quando a gente vai fazer alguma atividade, o cérebro acende alguns alertas aí, poxa, por que você está fazendo isso aí, cara? Isso é desnecessário. E isso, acredito que ajudou o nosso processo evolutivo, porque hoje a gente tem muitas invenções através dessa necessidade de querer fazer o menor esforço possível. Então, dentro dos... Quero falar sobre isso aqui, ó, hábitos. Dentro das nossas tomadas de decisões, isso interfere. Por que eu faço, que eu tenho que fazer algo e não faço? Sempre bate nessa tecla. Poxa, eu estou procrastinando. Imagina que são seus hábitos ruins. Ó, hábitos ruins, hábitos bons, então hábitos positivos, hábitos negativos e hábitos funcionais. Os hábitos negativos são aqueles, poxa, eu tenho um hábito de procrastinar. Quanto tempo você faz isso na sua vida? Faz uma análise aí na sua vida, vai lá no passado e verifica. Poxa, se faz um procedimento de constância nos hábitos, que isso faz com que você tenha a mesma tomada de decisão todo dia. Então, quando eu chego do trabalho, qual é a minha primeira realização depois do trabalho? Normalmente, chegar em casa, estou cansado, eu quero, sei lá, tomar banho ou não, sento no sofá e vou ver TV. Então, você está procrastinando. Procrastinar é o quê? Eu deveria fazer algo, mas não faço. Por quê? Porque eu tenho um prazer no que eu estou fazendo.
relaxar. Eu me dou o direito de ter prazer. Então, claro, eu como ser humano, eu também gosto de procrastinar. Hoje eu tava lá de bobeira, sentado no sofá, vendo lá o Discover Turbo, amarradão. Só que aí eu comecei a me perguntar, poxa, eu tô perdendo tempo vendo isso aqui vai me trazer o que de bom? Então essas perguntas que você tem que começar a fazer. Como é que a gente começa a entender o que a gente quer? Através de perguntas. Então, perguntas. E quais são essas perguntas? Quanto melhor a pergunta for elaborada, vamos imaginar o seguinte. Pergunta poderosa, né? Aquela que traz reflexão pra gente. Quando eu faço uma pergunta e eu começo a me questionar e a resposta não vem, opa, essa é uma pergunta poderosa. Porque ela vai fazer a gente realmente analisar a nossa vida. E aí vai constantemente se perguntando o que a gente quer da vida. E agora, beleza, isso é pro futuro. E o que vai me fazer deixar de procrastinar? É entender que eu tenho que quebrar um hábito. Então, um hábito negativo. O hábito negativo é o que eu constantemente faço. Imagina quantos anos você faz a mesma coisa. E aí você quer quebrar um padrão de comportamento. E aí dentro do cérebro, o cérebro ali, ele tem uma programação. Imagina que instalaram um software dentro da sua mente e esse software é, quando eu depois do trabalho eu tenho que procrastinar. Então eu chego em casa e eu vou ver TV. Esse é o meu prazer. Isso está escrito ali na sua mente. Como é que você aprendeu isso? Sei lá, ou você mesmo foi experimentando o que te dava prazer e você foi fazendo isso ao longo dos anos, ou alguém te ensinou. Suas experiências, suas vivências, chegava em casa, via o seu pai fazendo, via sua mãe fazendo. Você foi criando padrões de comportamento conforme as suas vivências e experiências. Então, é isso que a gente tem que começar a entender o passado. O que está me impedindo de realmente transformar minha vida para a vida que eu quero? Eu estou falando aqui da procrastinação, mas pode ser qualquer coisa na sua vida. Não adianta. A gente tem que ir lá no passado, entender o passado. Aí entender o trauma, entender quais foram os hábitos que eu venho, porque trauma é meio pesado, né? Quando eu falo trauma, às vezes o trauma é algo que teve uma carga emocional muito grande. Então as cargas emocionais também estão dentro do subconsciente, são as emoções e as memórias de longo prazo. Tá? Que eu não vou me aprofundar muito em cima de cada um deles, eu quero falar mais sobre hábitos mesmo. É o padrão de comportamento. Por que a gente não faz? Porque a gente nunca fez. Mas tá. Primeiro a gente tem que entender quais são os nossos hábitos. Tanto os hábitos, a gente tem hábitos positivos e hábitos negativos. Por exemplo, hábito de acordar cedo. Para mim é um hábito positivo. Por mais que eu tenha dificuldade em acordar cedo, para mim eu sei na minha cabeça que se eu acordar cedo é um hábito positivo. Então vamos lá. Tem um livro, deixa eu lembrar agora aqui. Caramba, tá muito calor, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir um pouco mais a porta aqui. Tava falando do livro. O livro tem um livro chamado Milagre da Manhã. Esse Milagre da Manhã ele fala, sério mesmo, eu li aquele livro e eu me senti um medíocre. Por quê? Ele fala muito sobre isso. Se você tá trocando a sua vida por dormir, que a maioria das pessoas quer isso, né? Vive pela sexta-feira. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas esperando a sexta para sábado e domingo. Poxa, o que eu mais quero é o final de semana, para dormir. Cara, isso me incomoda muito. E por começar a me incomodar, foi onde eu comecei a querer ter ações diferentes. Então, o que faz um ser humano ter ações diferentes? Então, é dor ou prazer. Claro, chegar no final de semana em casa e poder ficar relaxando em casa é prazer. Poxa, quando eu converso com as pessoas e entendo a forma de pensar nelas, isso é algo prazeroso para elas. Só que é o seguinte, você está vivendo por 2 dias, sábado e domingo. E aí, todos os outros dias da semana não te dão prazer? É aí que você tem que começar a se questionar. Poxa, o que eu realmente quero da minha vida? Aí, eu tenho que ir lá, voltar no passado e entender quais são minhas crenças, meus limitadores. Então, crenças, limitadores. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Crenças, limitadores. Isso está lá no passado. Eu preciso ir lá no passado, entender o que aconteceu lá, da onde que eu aprendi essas coisas todas e entender a causa do problema. Normalmente o problema não é o problema. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu já tive muito, trabalhei muito isso na minha vida. Só que eu entendi que aconteceram algumas coisas lá no meu passado que me impediam de querer ter essa experiência novamente em público. Então foi lá na primeira série, depois na quarta série, eu tive exposições
vexatórias, vamos dizer assim, que eu fui trazendo ao longo da minha vida, que a medida paliativa, a melhor medida era eu não me apresentar em público. Só que eu entendi que se eu me afastar disso, eu estou tendo uma medida paliativa. Eu não vou sofrer, o meu cérebro, ele vai dizer assim, ó, ele foi lá, buscou a memória e disse assim, ó, poxa, nessas situações ele sofre. Então, evita que faça isso. Só que o cérebro ele usa estratégias. Se é melhor ou se é pior, eu não sei, mas ele usa a estratégia dele. Então ele acredita que você vai sofrer e ele te afasta. Nesses momentos, aí que está a questão de você ter inteligência emocional, de você buscar essa evolução contínua. O autoconhecimento é importantíssimo para isso. Eu tive que entender, eu fui lá no passado, entendi quais eram os meus limitadores, as minhas crenças, e aí começar a trabalhar a partir daí. O que eu poderia fazer para superar esse bloqueio que eu tinha? Aí eu fui fazer oratória, fui fazer coaching, teatro, tudo isso me ajudou, me desenvolveu, onde eu fui passo a passo, é uma constância. Não queira mudar da noite para o dia. Se você tentar mudar da noite para o dia, maioria das vezes, a maioria das pessoas vão fracassar, porque elas não estão acostumadas. Lembra do hábito? O hábito é algo que vem... Imagina essa programação em você, ela está aqui dentro, ela está há anos-luz fazendo a mesma coisa, e aí de repente você quer quebrar um padrão de comportamento. Cara, o cérebro, ele vai te dar um jeito, dar uma rasteira e você, às vezes, você vai ficar pior do que estava ou não, depende da situação. E aí você vai entrar num outro tipo de hábito. Poxa, toda vez que eu tento, eu já sei que não vai dar certo, eu nem vou mais tentar. Então é um processo gradativo. Não adianta é o que quando eu vou fazer dieta, né? A gente tem essa mania. Segunda-feira, o dia mundial da dieta, eu vou fazer dieta. Quantas vezes você começou uma dieta na segunda-feira e terminou na quarta? Porque final de semana a gente comeu chocolate, churrasco, tomou refri, comeu pizza, fez um monte de coisa. E aí, chega na segunda-feira, não, agora é salada, alface, que mais? Franguinho assado e pronto. Não, não vou mais comer açúcar. Seu cérebro vai entrar em pânico, ele vai acender tudo que é alerta e vai dizer que você tá maluco, ele vai te dar uma rasteira bonita que na quarta-feira você vai querer comer o que você comeu em dobro no domingo, entendeu? Então essa é a lógica. Então o que você tem que ir? Fazendo gradativamente, um processo. Olha, eu vou diminuindo. Hoje eu tomo, por exemplo, como é que eu parei de tomar café com açúcar? Eu fui devagarinho. Poxa, eu botava um pouquinho de açúcar, eu fui botando cada vez menos, cada vez menos. E aí eu fui dando informações para o cérebro dizendo que, ó, cérebro, tá normal o processo. Eu estou diminuindo gradativamente, você não vai nem sentir falta. Fica aí na sua aí que daqui a pouco você vai entender que eu não preciso mais de açúcar. E foi o que aconteceu. Hoje eu tomo um café sem açúcar. Deixa eu tomar meu café. Pegou a lógica da coisa? Então, ó, aula de hoje, pra gente finalizar aqui, fazer uma aula curta também, não vou me prolongar muito. Depois tem que editar tudo isso aqui também. Você acha que é fácil fazer as coisas? Quando a gente decide fazer um negócio, a gente vai lá e faz. Mas tem coisas dentro do que a gente gosta de fazer, aí tá. Tava falando sobre isso, já deixa eu continuar aqui falando sobre isso. Dor ou prazer? Normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço, elas agem por dor, por necessidade. Poxa, amanhã eu tenho que trabalhar, por que eu trabalho? Por necessidade, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas e eu vou lá e fazer um negócio que eu não gosto de fazer. E tem um livro que fala sobre felicidade no trabalho, tá? Ele fala que a gente gasta 90 mil horas. Cara, 90 mil horas ao longo da nossa vida. Eu fiquei me perguntando, putz, velho, fazer 90 mil horas de um negócio que eu não gosto? Cara, isso não consigo entrar na minha cabeça. Por isso que aí eu começo a pensar o quê? O que me dá prazer? Puxa, o que eu gosto de fazer? O que eu acordo? Se eu tivesse que acordar segunda-feira de manhã, amarradão e fazer, se eu fosse acordar amanhã e fazer esse vídeo aqui, eu faria amarradão? Claro que sim. Por quê? Porque eu entendi o que eu gosto de fazer. Então essas são as perguntas. Bom, só que o primeiro passo, eu nem vou falar sobre isso agora, já estou dando spoiler para a próxima aula aqui, mas o que eu quero é que você fique no raciocínio hoje, na questão analítica, comece a analisar a sua vida, é passado, tá? Entenda o passado ali, quais são os teus limitadores, as tuas crenças, para depois a gente começar a entender o que te dá prazer, o que te move, mas não vou entrar profundamente nessa aula. E agora eu quero deixar um exercício para você. Exercício sem acento, tá? Exercício da semana. Exercício da semana.
Você vai fazer isso agora, tá? Olha só, você pode ser 3 tipos de pessoas. Você pode ser a primeira pessoa, que vai olhar isso aqui e não vai nem dar bola, vai fechar isso aqui e vai dizer que esse cara é maluco, não importa. Ou a segunda, você vai dizer assim, poxa, o que ele falou é legalzinho, é bacana, tudo bem, mas eu vou continuar me vivendo a minha vida somente pela sexta-feira, o sextou. Sextou e tudo bem também. Se você quiser, você é responsável, você é o único responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Isso é autorresponsabilidade. Se você tem autorresponsabilidade em dizer que você tem sucesso ou fracasso, isso é o que importa. E a terceira pessoa que realmente vai botar em prática o que eu estou falando. Vai dizer assim, poxa, eu vou pegar um papel e uma caneta e vou começar a escrever isso aqui. Então é a terceira, eu estou falando com a terceira pessoa, tá? O desiguais. Os desiguais, por que eu uso esse termo desiguais? É porque aquela pessoa que realmente quer buscar um propósito na vida. Quer entender, poxa, por que eu vim para esse mundo, por que eu nasci, o que me motiva, o que me faz acordar todos os dias e fazer o que eu faço. Então essas perguntas. Essas aí as perguntas para a próxima aula. Nessa videoaula aqui, eu quero que você entenda só isso, tá? Vai lá, passado, entenda essas coisas. Ó, teus limitadores, suas crenças. Se você precisa ir mais a fundo, poxa, eu preciso perdoar alguém. Eu preciso me perdoar de algo que aconteceu. Você tem que entender o seguinte, passado já passou. Poxa, você muda o passado? Não, você não muda o passado. Você interfere no futuro? Sim. As escolhas que você faz hoje vão interferir no seu futuro. E aí é que tá a grande questão. O que você está fazendo hoje? Você tá se perguntando isso? E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Entendeu? Eu vou te dar um exercício que eu quero que você faça agora e essa semana também. Quero que você reflita sobre isso. Sobre as suas crenças e os seus limitadores, seus hábitos negativos. Se você está vivendo somente pela sexta-feira, né, ou sexta, sábado, domingo, se você, que mais, que a gente estava falando lá sobre tempo, como é que você está gastando seu tempo? Tempo para você é vida? Olha só, trabalha na sua vida para você se tornar uma pessoa relevante para alguém. Trabalhe no nível de ser alguém importante. Ser alguém importante. Meu Deus, com um balaio de gato isso aqui. Vamos botar aqui. Primeiro essa aqui, a gente trabalhou a crença, né? Aí agora aqui, opa, tá aprendendo ainda a mexer com esse negócio aqui. Preciso achar outra ferramenta para me ajudar a fazer isso. Mas feito é melhor que perfeito, tá? É o que eu tenho hoje. É o que eu tenho hoje, eu vou fazer com isso aqui e não importa, tá? Isso aqui, bota isso na sua cabeça também. Feito é melhor que perfeito. Provavelmente você nunca vai achar o cenário perfeito para fazer algo. E eu comecei a ter resultados na minha vida depois que eu botei essa frase em prática. Eu era muito perfeccionista. Eu queria que as coisas ficassem perfeitas. E não existe perfeição. Perfeição só Deus. A gente, ser humano, é falho mesmo. Então, claro, vou fazer de qualquer jeito? Não. Mas vou dar o meu melhor aqui. E é isso que eu estou fazendo. Então, feito é melhor que perfeito. Agora, trabalhe na sua vida para você ser alguém. Para você ser. Porque aí sim, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter o que você quiser. Você pode perder tudo isso, você vai continuar sendo a mesma pessoa relevante. Agora, se você vive no nível de ter as coisas e tempo é igual a dinheiro para você, provavelmente você vai, perdi tudo que eu tenho. Você vai ver que a maioria dos seus amigos era o interesse. E isso que eu não quero na minha vida. Então, eu quero sempre trabalhar o nível de ser. Não importa o quanto eu tenha na minha conta bancária, o que importa para mim é o nível de ser alguém. Até porque, cara, eu não vou levar o meu dinheiro do banco pro meu caixão. Então, segue a dica, tá? E também, se você não pensa assim, tudo bem. Respeito o seu modo de pensar. E vamos lá. Então a gente falou, vamos fazer uma revisão aqui também, né? Falar, tá um balaio de gato aqui, esse negócio aqui, tá? Já fica a dica também para minha próxima aula, organização também, porque o assunto aqui tá todo destrinchado de forma... Eu vou fazer isso. Como é que a gente aprende a fazer? Fazendo. Então, sim, é a minha primeira videoaula que eu realmente sentei aqui e vou fazer uma videoaula para você, tá? Então tudo tem um começo e esse é o meu começo. E parabéns para mim. Obrigado. Vamos lá. Então a gente falou sobre o subconsciente, que existem os hábitos, as emoções, a autopreservação e as memórias de longo prazo. Hoje eu fiquei só no hábito, tá? O restante aqui, por enquanto, não é interessante. O que importa é o hábito. Hoje você tem que entender seus hábitos aqui, ó. Pergunta quais são os seus hábitos negativos
Hábitos positivos e os hábitos funcionais eu não falei o que é. Hábito funcional, só para você entender aqui, é o que a gente faz no automático. Imagina amarrar o cadarço. Amarrar o cadarço é um hábito funcional. Simplesmente, tanto você fazer, pega o lacinho, dá a volta, pega outro lacinho e ó, aperta, automaticamente, cara, hoje provavelmente se amarra o seu se amarra o seu cadarço falando com alguém, pensando em outra coisa. Por quê? Porque você já fez tantas vezes que aqui dentro se tornou um hábito funcional. Dirigir também é um hábito funcional. Então entendeu a lógica? Ó? Hábitos negativos, hábitos positivos e hábitos funcionais. Essa semana analisa seus hábitos, tá? Então pergunta, que mais? Beleza. Hábitos funcionais, hábitos negativos e hábitos positivos. Dor ou prazer? Dor ou prazer, eu quero realmente. Meu objetivo é que você alinhe sua vida para ter prazer no que você faz e não trabalhar por necessidade ou dor. Exercício da semana agora, eu vou te dar o exercício da semana. Aqui é crenças limitantes, né? Aqui, ó, crenças limitantes e os limitadores. Então, tudo que te impede de realmente fazer o que você gostaria de fazer. E o exercício dessa semana é qual é a história que você conta da sua própria história. Isso é uma ferramenta valiosa que eu uso em qualquer processo de coaching que eu faço com alguém, quando a pessoa me procura, poxa, Eduardo, eu quero fazer um processo de coaching. E também na jornada, eu tenho uma jornada onde eu tenho um processo, um passo a passo, né, que eu fiz todo online para você. Se você quiser conhecer, depois você entra em contato comigo, eu te dou um direcionamento completo. Agora eu estou vendendo, mas não é meu objetivo aqui. Tá? O objetivo é fazer você sair do lugar. Exercício da semana é ferramenta valiosa. Qual é a história que você conta da sua própria história? História que quando... Como é que tá? Mas eu não escrevo muito ou eu tenho dificuldade. Você vai ver que é bem simples construir uma história. Pontos positivos e 3 pontos. 3 pontos negativos. Alguém sabe como é que tira esse barulho? Eu até agora não descobri. Vamos lá, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Pontos positivos e pontos negativos estão relacionados aqui, ó, memória a longo prazo. Dentro do subconsciente existem as emoções. Então, quanto mais emoção você teve na sua memória a longo prazo, mais vai fazer sentido para você. Então, quando eu falo assim, qual é o dia mais feliz da sua vida? O que teve maior emoção? Aqui, ó. O nascimento de um filho. Cara, é o ápice da felicidade de uma pessoa, quando um filho nasce. Então, teve muita emoção, uma memória a longo prazo de fácil acesso. Então, você vai pegar esses 3 momentos e vai escrever ali, começa, tanto faz. Eu quero começar pelos negativos, pelos positivos, a história é sua, conta do seu jeito. Não existe certo, não existe errado, existe o seu jeito. E... Deixa eu tomar café. Vamos lá. E três momentos não tão felizes da sua vida. Provavelmente você vai lembrar facilmente também. Teve uma grande emoção e vai acessar facilmente. Ou não, vou falar sobre isso, autopreservação também, mas deixa eu só dar uma explanadinha aqui. As memórias funcionais, poxa, eu tô com memória funcional, é hábito funcional, não tem nada a ver com memória. Memória de longo prazo. Memória de longo prazo negativa, normalmente o que nosso subconsciente faz? Que eu falei que ele usa estratégias, ele camufla, ele cria uma caixa preta, a caixa de Pandora, chama do jeito que você quiser, e ele vai lá e esconde essa informação. E aí às vezes você não tem acesso a essa informação, ou você não quer ter acesso porque essa informação te faz sofrer. É necessário que a gente vá nessas memórias, porque a gente precisa trabalhar ressignificação. É isso que eu quero que você trabalhe, ressignificação de algo que foi ruim. Por quê? Porque você teve um aprendizado, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Poxa, me dá uma coisa que aconteceu de ruim e é bom. Hoje, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que me aconteceu uma situação que eu fui exposto a uma situação de trauma, vamos botar assim, um trauma. Lá na primeira série, onde a professora fez com que eu, na frente dos meus colegas, limpasse a minha... Eu não vou contar a história toda, senão vai ficar longo. Limpasse a minha carteira, porque eu tinha pintado toda ela. Eu gerou um trauma ali. Eu fiquei com pavor de me expressar na frente dos meus colegas, ou na frente de onde fosse. Se eu precisasse levantar, falar com alguém, eu entrava numa tremedeira.
Só que isso fez com que eu realmente quis superar. Às vezes, o seu pior trauma pode se tornar sua melhor virtude. Olha que loucura isso. É meio que a criptonita, né? Imagina, os seus medos. Todo ser humano tem medo, todo ser humano tem medo. Agora, o que você faz com o seu medo é que determina se você vai ter sucesso ou fracasso, tá? Então, olha só, você não é um ser humano único. Você também tem medo, eu tenho medo. Você pegar o cara mais fodosco do mundo aí, que, sei lá, não vem na minha mente uma pessoa. O Superman. O Superman também tem a criptonita dele, que eu acabei de falar. Ele tem lá algo que não é tão bom assim na vida dele. Nada a ver, Superman. Mas tudo bem. Casos da vida real. E aí que eu quero chegar nesse assunto, né? Então isso trouxe pra mim, eu quis tanto superar isso que eu fiz a aula de oratória avançada, fui fazer que mais coaching, estudei tantas metodologias de desenvolvimento humano. Então eu acredito que aí, olha só, o que eu consegui tirar de bom disso? Mano, isso me fez querer transformar minha vida de um jeito que hoje, cara, eu tô aqui fazendo um vídeo pra você, falando na câmera, nem sempre foi assim, nem sempre. Isso não faz muito tempo assim na minha vida. Alguns anos atrás eu estaria em pânico fazendo isso, falando com uma câmera, eu estaria em pânico, tá? Então isso é tudo uma questão de você entender que algo de bom aconteceu. Porque pode ser que se eu tivesse passado na minha infância sem nenhum problema de ter que me expor, hoje, sei lá, hoje eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo. Então, tem algo de bom. Em alguma coisa aí você pode tirar algo de bom. E é isso que eu quero que você faça. Três, três momentos incríveis da sua vida e três momentos não tão incríveis. Então, vai lá e comece a escrever a sua história. Para de procrastinar isso na sua vida e pega um papel e uma caneta que é simples. Escreve a sua história aí e reforça, reafirma quem você é. Poxa, eu pegar meus momentos incríveis. Quando eu fui pai, cara, é uma sensação incrível. Eu lembrar do nascimento do meu filho. Então eu escrevo lá, aquilo foi muito importante para mim. O meu casamento, o meu filho, o dia. Deixa eu marcar. Sei lá, o dia que eu passei no concurso público foi um dia. Passei em todas as etapas, né? Passei em todas as etapas de um concurso público. Posso pegar tantos momentos que me tem uma emoção muito grande. Então eu reafirmo quem eu sou e os pontos negativos. Então eu olho lá pro meu passado e falo assim: poxa, aquele momento lá, isso me trouxe um aprendizado e me trouxe até aqui. Eu sou o que sou hoje por causa do que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim. Eu tenho que honrar minha própria história. Eu tenho que entender que. Outra coisa, se eu não alcancei um objetivo ainda é porque eu não estou pronto. E aí eu tenho que entender. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Vai lá no passado, entende o que aconteceu, para a gente trabalhar presente e futuro, tá? Encerramos por aqui. Poxa, 17 horas, meia hora de aula tá bom. Porque agora eu tenho que editar, cortar e tal, e depois tem que fazer mais um monte de coisa que não termina por aqui, tá? Você vai terminar assim, você lá vai terminar não, né? Você vai começar a escrever sua história e que Deus abençoe e até a próxima aula. Quero fazer uma videoaula por semana, tá? Ó, beijo no seu coração. Vai lá, escreve sua história, comenta aqui, vamos juntar, eu tô aqui para ajudar. O que eu puder ajudar, vai lá no meu Instagram também e manda mensagem para mim, o que eu puder, eu tô aqui disponível para você, tá? Só não empresto o dinheiro porque eu não sou agiota. Tô brincando. Mas é isso. Que Deus abençoe e até breve. Tchau.